Hoje iremos analisar esse super smartphone Xiaomi Mi 9, que é febre entre os amantes de celular hoje no mundo. Efetuarei assim uma análise completa baseando-se em pesquisa de opinião pública com pessoas que adquiriram o mesmo. Olá, está começando mais um vídeo do canal Friendly Source, análise em tecnologia. Eu me chamo Juliano e antes de mais nada deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque toda semana haverá vídeo novo. E se você quiser adquirir este smartphone, o link estará na descrição. E se você tem dúvidas sobre o mesmo, está no lugar certo, porque a Friendly Source tirará a maioria das suas dúvidas. Vamos ao vídeo. Primeiro ponto que iremos analisar é o processador. Há um padrão entre todos os celulares que se prezam atualmente, que chegam ao mercado carregando no mínimo 8 núcleos de processamento. Portanto, se você chegar a ver algum aparelho que ofereça menos de 8 núcleos, fuja, porque provavelmente é furada. Hoje em dia, há algumas fabricantes de processadores do mercado, mas somente duas pagam da metade da fatia de celulares do globo, a MediaTek e a Qualcomm. Pode parecer difícil de identificar lendo pelo nome da fabricante, então vamos tentar desse jeito, linhas Helio e Snapdragon. A maioria dos smartphones hoje no mercado levam desses chipset equipados. Aqui focaremos no Snapdragon, porque o Helio não é muito conhecido no Brasil. A linha Snapdragon possui diversas séries destinadas para públicos diferentes. Entre elas, as séries Snapdragon 400, de baixo desempenho, Snapdragon 600, de médio desempenho, Snapdragon 800, de alto desempenho. Se você é um usuário mais básico, mas não quer abrir mão dos seus jogos ou aplicativos, uma boa opção é ficar de olho na série Snapdragon 400, pois os smartphones geralmente são baratos e fazem o que você quer. Já se você for outro caso, pode optar pelas séries Snapdragon 600 e 800, que trabalham melhor a multitarefa, jogos pesados e outras atividades sem maiores problemas, que é o caso do nosso smartphone Xiaomi Mi 9, que comporta chipset Snapdragon 855, octa-core para você aí que gosta de alto desempenho. Em nossa pesquisa, conquistou 12,4% em velocidade de desempenho, número bem acima da média. Segundo ponto que iremos analisar é a memória RAM do smartphone. A memória RAM é um dos componentes que mais precisa estar compatível com o processador, já que, para celulares abrir qualquer ação rapidamente, a memória precisa gerenciar bem com sobra todos os processos atualmente em andamento no celular. Não há uma regra, mas uma quantidade considerável boa para uma memória RAM rodar satisfatoriamente são, no mínimo, 3 GB de RAM. Agora, na teoria, quanto mais memória RAM embutida, mais o processador vai poder trabalhar sem sufocar o aparelho. Por isso, smartphones todos da linha atualmente acompanham 6 GB para cima. Como a tendência é aumentar ainda mais essa capacidade, se puder, opte sempre por mais memória, que é o caso do nosso smartphone Xiaomi Mi 9, que trabalha com espaço de 6 GB de memória RAM. Como anteriormente, recebeu 12,4% em velocidade. Terceiro ponto a ser analisado é a memória interna de armazenamento. A capacidade interna do aparelho também vai ser um dos quesitos mais importantes na hora de escolher o melhor celular para você, seja para suas fotos, aplicativos, jogos ou arquivos importantes de trabalho,
Basicamente, a capacidade do aparelho define a quantidade de arquivos que ele suporta. Esse setor, em específico, depende muito mais do usuário do que do próprio smartphone em si, pois há quem curte deixar todo na memória do celular, como também quem passa os arquivos para outro meio de armazenamento. Smartphones mais básicos estão sendo vendidos em capacidade a partir de 32 GB e vão até 64 GB. Já é um ótimo número, considerando que muitas fabricantes colocam suportes ao cartão de memória. Smartphones mais potentes estão chegando com exagerados 1 TB de armazenamento, como é o caso do Samsung Galaxy S10+, mas o padrão dos topos de linha é entre 64 GB e 128 GB, com suporte ao microSD. Provavelmente você não sofrerá com falta de espaço, que é o caso do nosso smartphone Xiaomi Mi 9, que tem a capacidade de armazenar 128 GB em sua memória interna. O quarto ponto a analisar é a tela. Tela grande ou pequena, hoje em dia não tem mais essa distinção. Virou tendência das fabricantes equipar os smartphones com a maior tela possível no corpo do aparelho, o que ficou conhecido como tela infinita. Hoje em dia, o padrão mínimo para uma tela de celular é de 6 polegadas, mas o tamanho do display depende muito da vontade do usuário. Mas o que adianta ter uma tela gigante e a sua qualidade ser ruim? Hoje há diversas configurações de tela que é sempre bom prestar atenção, como a resolução, tipo de tela usado na fabricação, AMOLED, LCD, OLED, Retina, ou proteção Gorilla Glass. Vamos explicá-los brevemente agora. Resolução. A resolução vai definir quantos pixels por polegada sua tela é capaz de exibir. Lembre-se de que quanto maior for os valores, maior é a resolução, e assim mais qualidade sua tela terá. Hoje, a indústria trabalha com 3 resoluções padrão: HD, Full HD, Ultra HD ou 2K. Com a chegada das telas infinitas, você provavelmente verá as nomenclaturas com um sinal de mais do lado. Mas basicamente é uma versão evoluída graças à nova proporção de tela. Se você é um usuário mais básico, preste atenção no HD+, que não terá problemas. Já o usuário mais avançado, fique atento no Full HD+, e 2K, que já apresentam bons resultados. Com isso, o smartphone Xiaomi Mi 9 possui tela de 6,39 polegadas e Full HD+, 1080 por 2340. Tipo de tela. O tipo de tela também é em parte importante, já que ela vai definir como que os pixels serão mostrados. Teoricamente, se você já tem uma boa resolução, vai optar por um tipo igualmente bom para ver o conteúdo com mais qualidade. Pensando rapidamente pelos tipos de telas mais utilizados, nós temos o LCD, IPS, AMOLED, OLED, Retina. Os tipos AMOLED e OLED, por exemplo, oferecem cores mais saturadas e vivas. Já as demais optam pela suavidade e realismo. Qual é a sua preferência? Particularmente eu prefiro as primeiras. E o nosso smartphone Xiaomi Mi 9 possui tecnologia Super AMOLED, que oferece cores mais saturadas e vivas. E em nossa pesquisa recebeu mais ou menos 5% de elogios, e que é o 6º quesito mais elogiado dentre os consumidores. Quinto ponto a analisar é o seu sistema operacional. Não tem como definir qual é o melhor sistema para o seu smartphone, e sim qual é o que te trará mais experiência para o seu gosto. O Android e iOS são completamente diferentes, sendo o primeiro com mais possibilidade de customização e o segundo mais completo dentro do seu ecossistema.
A esse quesito, o smartphone Mi 9 possui Android 9.0, ou também conhecido como Android Pie, que hoje em dia é o mais atual do mercado. Sexto ponto a se analisar é a câmera. Assim como o sistema operacional, não existe melhor câmera, e sim qual vai entregar o que você está buscando em uma. Deseja fazer fotos com efeito desfocado? Capturar mais pessoas em uma foto? Trabalhar profissionalmente e somente postar fotos no Instagram? A melhor dica aqui é testá-la antes, se puder, ou procurar saber se as configurações da câmera vai te atender. Com isso, o smartphone Xiaomi Mi 9 possui câmera tripla principal de incríveis 48 megapixels, mais outra de 16 megapixels e outra de 12 megapixels, e 1,8 de abertura, tanto megapixels para uma ótima qualidade de imagem em 12 megapixels, que é o tamanho real de uma foto normal. A câmera frontal possui 20 megapixels. Não possui a mesma qualidade que a principal, mas como frontal é muito boa. Em nossa pesquisa, a câmera recebeu mais ou menos 10% de elogios. Terceiro lugar em nossa pesquisa pelos seus consumidores. Sétimo ponto a ser analisado é a bateria. Escolhido todos os itens anteriormente, agora você vai precisar de uma bateria que segure tudo por pelo menos um dia. É frustrante quando o celular tem tudo o que você quer, mas precisa pôr para carregar 2 vezes ao dia. Entretanto, não existe um número mágico de bateria perfeita, mas 3.000 mAh é a quantidade considerada padrão para um smartphone. Menos que isso, fuja. Procure pesquisar também sobre testes de bateria da preferência, pois cada fabricante otimiza o smartphone do seu jeito para consumir menos energia, mas nem sempre ela consegue. Portanto, o smartphone Xiaomi Mi 9 conta com bateria de LiPo 3.300 mAh, não removível. Não é top, mas atende bem à demanda do dia a dia. Quanto a isso, a bateria recebeu 3,2% de elogios em nossa pesquisa e 0,7% de críticas. Neste momento, irei falar os pontos positivos e negativos deste smartphone Xiaomi Mi 9, baseando em pesquisa de opinião pública. Esse smartphone Mi 9 se destacou mais em atender às expectativas de seus consumidores, com impressionantes 14,6%. Depois, seus consumidores elogiou a sua velocidade com 12,4%, seguido pela câmera com 9,9% e seu design alcançou 8,3%. Recebeu crítica sobre a bateria durar pouco, com 0,7%, seguido pelo som baixo por ocorrência da sua posição. Resumindo, o smartphone Mi 9 recebeu 83% de elogios e 17% de críticas, aprovado por nós da Friendly Source. Se você gostou do smartphone e quer adquirir pela internet, aproveite e adquire pelo link que vou deixar na descrição do vídeo dos nossos colaboradores aqui do canal. Você compra seu Mi 9 e já ajuda o canal a se desenvolver mais e mais. E se gostou do vídeo, foi útil para você, comenta, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sininho porque toda semana haverá vídeo novo. E por hoje é só, porque na Friendly Source quem decide é você.